Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Secundum Lege. Neste canal falamos de temas relacionados ao direito, sempre com o propósito de compartilhar conhecimento sobre novas leis e decisões judiciais que impactam a vida das pessoas. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante. Você deve saber de crianças que estão desamparadas ou que estão abandonadas pelos pais e que muitas vezes acabam sendo criadas por familiares, por avós, por tios, mas e quando esses cuidadores morrem? Como é que fica a situação dessas crianças perante a Previdência Social? É sobre isso que eu vou falar hoje. Então, fique comigo. Há algum tempo falei aqui sobre o direito do menor sob guarda à pensão por morte. E é por meio da guarda judicial que a criança e o adolescente são colocados em uma família substituta. Essa família fica obrigada a prover as necessidades materiais, morais e educacionais deles, protegendo, assistindo e sustentando essas crianças e adolescentes. Então a guarda judicial é um instrumento de correção para situações de vulnerabilidade dos menores de 18 anos, por culpa dos próprios pais ou de terceiros. A guarda é adotada também naqueles casos em que a criança ou o adolescente são abandonados ou vítimas de abusos ou maus tratos no seio familiar e para diversas outras situações. Mencionei aqui também que o direito dos menores sob guarda à pensão por morte de seus guardiões havia sido retirado pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Porém, em 2025 foi promulgada a Lei número 15.108, que equiparou o menor sob guarda judicial aos filhos e novamente reconheceu a eles o direito à pensão por morte, desde que estes não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação. Para a obtenção da guarda, é necessário propor ação judicial perante a Vara da Infância e da Juventude da comarca, ouvido sempre o Ministério Público, que atua obrigatoriamente como fiscal da lei. Em resumo, só se pode falar de guarda quando existe decisão judicial nesse sentido, ainda que de modo provisório. Nas últimas décadas, tem se tornado frequente, lamentavelmente, que crianças e adolescentes sejam maltratados ou abandonados pelos próprios pais, muitas vezes envolvidos com vícios, com crimes, com prostituição, fazendo com que a família venha a se esfacelar. E os avós, na maioria dos casos já idosos, preocupados e sensibilizados com aquela situação, não veem outra saída senão acolher essas crianças e adolescentes em seus lares e passam a prover todas as suas necessidades: alimentação, vestuário, saúde, higiene e escola. Agem como verdadeiros pais, fazendo aquilo que os genitores naturais das crianças não fizeram. Dedicam muitas vezes anos de suas vidas para sustentar e educar seus netos à custa das suas próprias economias, de seus pequenos ganhos, de suas reduzidas aposentadorias com os quais os idosos se sustentavam. Esses idosos, esses familiares, abrem mão do próprio conforto em prol de seus netos, que são sangue do seu sangue. E ao longo da minha carreira, eu tratei de inúmeros casos assim. Avós e até tios que criaram netos e sobrinhos como se fossem pais deles e que acabam falecendo. Num desses casos que eu vou te contar agora, o tio de duas garotinhas, com 2 e 3 anos de idade, decidiu tomar a iniciativa de cuidar delas e de protegê-las. Os pais delas viviam de modo desregrado, viciados em álcool, usuários de drogas, com a casa cheia de amigos também viciados. Ou seja, um ambiente altamente prejudicial para as duas irmãzinhas.
famílias. Os pais delas não trabalhavam, chegavam a levar as crianças para os bares que frequentavam, deixavam as irmãzinhas dormindo no chão, brigavam constantemente e chegavam a se agredir gravemente com facão e machado, sempre envolvidos em ocorrências policiais. As crianças não se alimentavam, estavam magras, debilitadas, sujas e até com piolhos. Os pais as utilizavam para mendigar comida e dinheiro pelo bairro. Havia até denúncia no conselho tutelar. E o tio delas, então, penalizado com a situação das crianças, conseguiu um advogado e entrou com um pedido de guarda judicial. Nesse tipo de ação, o juiz nomeia uma assistente social e uma psicóloga para fazer uma minuciosa avaliação sobre as crianças e sobre a pessoa que pretende obter a guarda. E também chama os pais para uma entrevista, a fim de saber se eles têm ou não condições de permanecer na guarda dos filhos. Naquele caso, a assistente social nomeada pelo juiz relatou que o pai das menores sequer atendeu a convocação para ser entrevistado. Testemunhas disseram que o tinham visto morando nas ruas. A mãe, por sua vez, não fez o mínimo esforço para ficar com as filhas. Parecia estar mesmo desinteressada. Ela até já havia se envolvido com outro homem e gerado mais um filho com ele. E as crianças estavam satisfeitas, alegres, integradas na família do tio, que se esforçava para oferecer a elas o melhor, e o seu sonho era que no futuro todos pudessem ser abrigados numa casa maior. O juiz então concedeu a guarda judicial ao tio, que tinha uma aposentadoria de pouco menos de 2 salários mínimos. Porém, algum tempo depois, ele veio a falecer e a sua filha, prima das menores, ficou com a guarda delas e requereu a pensão por morte em favor das crianças. No processo judicial, as testemunhas narraram com detalhes a situação em que se encontravam as menores quando da sua entrega ao tio. Ficou provado que a guarda judicial foi concedida ao tio em virtude de uma real necessidade social, econômica e emocional das menores, que ficariam desamparadas caso ele não as acolhesse. Elas dependiam inteiramente do seu tio, que as acolheu ainda em tenra idade e com quem elas viveram até a morte dele. Aquele tio agiu como um verdadeiro pai, dando tudo a elas: alimentação, saúde, educação e ainda cuidados emocionais. E por isso, depois de ouvir as testemunhas e de ouvir a própria assistente social que cuidou do caso, eu decidi que a pensão deveria ser concedida às menores, que desse modo não ficariam desamparadas em virtude da morte do tio e teriam direito ao benefício até que completassem 21 anos de idade. Houve recurso, mas a sentença foi mantida, felizmente. E esse fato nos mostra a importância do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, especialmente aqueles que estão em desamparo ou em risco de desamparo, protegidos contra toda negligência, violência. Eu decidi conceder este benefício, felizmente ele foi mantido, e isso nos mostra que nem sempre aqueles que têm a missão de proteger seus próprios filhos conseguem cuidar corretamente disto. Às vezes, familiares, avós ou tios ou irmãos é que são chamados a proteger, a cuidar e a prover as necessidades dessas crianças. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil. E se você gostou, eu peço que você deixe aí o seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas, porque assim o algoritmo do YouTube entenderá que se trata de um conteúdo relevante e vai distribuí-lo para outras pessoas. Um grande abraço e eu te vejo aqui no próximo vídeo. Até lá!